Olá, queridos do meu canal, que ótimo poder falar com vocês mais uma vez. Hoje nós estamos fazendo um vídeo totalmente diferente. Estamos aqui à beira do rio Itapimirim, pertinho de casa, né? Para a gente poder conversar de uma maneira assim mais interessante do que nós temos feito nos últimos dias, tá? Obrigado pelos likes que vocês têm dado para o nosso canal, pela moral que vocês têm dado, e continue dando aí esse like legal de vocês, compartilhando para que a plataforma veja que o nosso canal é relevante. Vamos continuar falando sobre os anjos, e agora eu quero conversar com vocês sobre como eles se tornaram maus, o que aconteceu. Amigos, Deus é um Deus de ordem, e Ele coloca a lei em tudo que existe, desde o meteoro que voa no espaço, os planetas, as estrelas, e aos menores micro-organismos que existem. Tudo existe lei, e a lei de Deus, sua lei moral, ela é a expressão exata do seu caráter, de como Deus de fato ele é e como ele trata as pessoas, porque Deus é um Deus de amor. Bom, o mal entrou no mundo de uma forma que é difícil acreditar, porque o mal ele surgiu no santuário do céu. Deus havia criado um anjo poderosíssimo e muito belo, que na tradução da Vulgata Latina de São Jerônimo, e é bom dizer que essa tradução foi feita errada, naquele texto do profeta Isaías, quando ele chama o anjo mau de Morning Star, ou Estrela da Manhã, né? E que até tem uma série, né? De Lúcifer, e essa coisa que, né? Tem gente que gosta disso aí. É um modo de ele se manifestar e enganar as pessoas. Mas ele foi dado esse nome para ele, porque ele era um ser belíssimo. Para que vocês tenham uma ideia, ele tem um momento que um profeta compara ele com a voz dele com a voz do pífaro, que é um instrumento que tem capacidade de tocar 4 tons ao mesmo tempo. Ele era o regente do coral do céu, era altamente respeitado, e ele era um dos anjos mais próximos de Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 28, diz que ele era um querubim cobridor, ou seja, ele ficava exatamente perto do trono de Deus. Quando havia adoração e que os seres celestiais se uniam para poder adorar a Deus, Lúcifer ficava ali atrás do trono de Deus, e no brilho de Deus ele absorvia toda aquela glória, né? O profeta Ezequiel diz que as pedras preciosas foram criadas para poder cobrir o corpo dele, de tão belo que ele era. Muito inteligente, muito poderoso, influente e amado no céu. E não existe exatamente uma desculpa para a entrada do mal no mundo, porque Deus é perfeito e ele sempre amou, né? E Deus, como eu disse para você em vídeos passados, Deus ele dá liberdade às suas criaturas. Aí você me diz, mas Obadias, por que Deus, que sabe das coisas, ele entende as coisas, por que Deus deixou que o mal entrasse no mundo? Deus permitiu, queridos, por causa desse princípio da liberdade. E outra coisa, o fato de Deus ter dado o livre-arbítrio, a possibilidade de alguém se rebelar contra ele era notória. Se não fosse Lúcifer, provavelmente seria outro. E Deus permitiu que isso acontecesse para que o universo inteiro entendesse que o perigo que existe de se desviar dele, de sair de perto dele, ele que é a fonte de toda a vida, de todo amor. E Lúcifer, num determinado ponto, que nós não sabemos como, cobiçou aquela adoração e mais tarde o poder de Deus e o governo de Deus. E para você poder derrubar alguém que é perfeito, que você quer tomar o que ele tem, a mentira, segundo algumas pessoas, é o maior instrumento, o melhor instrumento, e foi o que ele fez. Como ele não podia com o poder de Deus e nem poderia constratar com a verdade, ir contra a verdade, contra aquele que é perfeito, ele começou a atacar a lei, o governo e o caráter de Deus, e começou a falar isso de forma sutil com os anjos. Tudo aquilo que era assim simples, ele colocava um certo mistério. E começou a colocar dúvida no coração dos seres do céu.
E isso foi perceptível por Deus e ele foi chamado a ver que estava errado, mas ele achou que havia ido longe demais. Ele continuou com seu comércio, com as suas mentiras. Ele desejou subir acima das estrelas, exaltar o trono dele, ou seja, tirar Deus do comando, ou seja, uma criatura querendo ser maior do que o Criador. E chegou um certo ponto que o céu ficou um lugar tão insuportável com a presença dele, porque ele conseguiu seduzir a terça parte dos anjos do céu. Ou seja, cada 3 anjos, um acreditou em Lúcifer e virou demônio. E mesmo os que ficaram leais tinham dúvidas se Lúcifer estava certo ou se ele de fato estava errado. E a Bíblia conta, o texto sagrado conta que ele foi expulso de lá com a terça parte dos anjos e foi lançado lá de cima. E infelizmente esse foi o início do mal. E a gente conhece a história, e eu tenho certeza que você conhece a história de Adão e Eva. Algum tempo depois de Deus ter criado o mundo, ele conseguiu fazer com que o homem também acreditasse nas suas mentiras. E quando o pecado entra no mundo, o mal entra no mundo, ele se torna responsável por todos os males que existem, desde os sentimentos que temos ruins, o ódio e o maior deles, que é a morte. Agora, eu gostaria de deixar um recado para você. Às vezes nós achamos que podemos viver a vida do nosso jeito, longe de Deus. É impossível se fazer isso, porque Deus, ele é o dono da vida, ele é a fonte da vida. É como se o peixe dissesse assim: eu não quero mais viver no mar, não quero mais viver na água, eu quero viver na terra. O peixe não vive na terra, se ele viver fora da água ele vai morrer. E queridos, isso acontece comigo e com você também. É impossível nós vivermos longe de Deus, porque se nós vivermos longe da fonte da vida, nós vamos morrer. Talvez você esteja olhando assim: poxa vida, eu estou sofrendo e vou morrer, estou com doença por causa do que aconteceu. E agora? Eu só quero te dizer que esse não é o fim. É apenas o começo da história. A gente ainda tem muita coisa para poder contar para vocês. Mas o que é mais bonito é que Deus já deu um jeito nisso. E nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso nos próximos vídeos. Que Deus abençoe você.